Oi, sétimo ano. Bom, passando aqui para explicar um pouco da atividade dessa semana para vocês, que é um trabalho valendo 10, tá bom? Então, olha, na primeira questão, o que vocês vão fazer? Ana mora em Lages, Santa Catarina, e teve que fazer uma viagem para Natal, Rio Grande do Norte. Ela observou que ao sair de casa, os termômetros marcavam menos 4 graus Celsius. Porém, no trajeto, as temperaturas dos termômetros nas cidades por onde passou marcavam temperaturas diferentes. Aí tá dizendo por onde ela passou. Curitiba marcava 2 graus Celsius, Rio de Janeiro 18 graus Celsius e finalmente em Natal a temperatura era 26 graus Celsius. Então o que é que você vai fazer nessa questão? Desenhar um conjunto de termômetro desse jeito, ó. Aí o primeiro termômetro é porque tá pequenininho, ó. Primeiro termômetro você vai marcar, né, na reta numérica, vai botar a reta numérica e vai marcar a temperatura que estava em Lages, que é de onde ela saiu. No segundo termômetro, você vai marcar a temperatura de Curitiba. No terceiro, a temperatura do Rio de Janeiro. E no último, a temperatura de Natal. Então, a resposta dessa questão é desenhar os 4 termômetros aqui, cada um com a temperatura que está citando aqui na questão, ó, tá? Esse termômetro aqui é uma reta numérica, pessoal. Faz a reta numérica, bota o 0, para baixo tem os números negativos, para cima tem os números positivos, ok? Podem pesquisar no livro de vocês também, mas é bem simples a questão. A segunda questão, pessoal, tá falando aqui de despesas, né? Aí tem aqui uma tabelinha, ó, a data e as despesas do Vinícius, que é o da questão. Aí o Vinícius, ele assistiu uma reportagem sobre a educação e ficou preocupado com seus pequenos gastos. Então ele estabeleceu uma meta, né, que ele não deve ultrapassar, ó, R$100. Para facilitar esse controle, ele passou a registrar todas as despesas no quadro. Então você vai observar o quadro e vai responder. No caso aqui, o item A, qual o valor das despesas com alimentação? Então, você vai olhar aqui no quadro e vai olhar o que é alimentação e vai somar os valores que ele gastou. O item B, Vinícius conseguiu cumprir o que estabeleceu? Justifique calculando a diferença entre o valor gasto e a meta. Ó, a meta que ele estipulou é que ele não poderia gastar R$100, não poderia passar dos R$100. Então, você vai ver se ele conseguiu... dessa tabelinha aqui todinha, se ele conseguiu respeitar a meta que ele mesmo estabeleceu ou se ele ultrapassou, tá bom? Você vai fazer a diferença do total que ele gastou e da meta estipulada dele, ou seja, uma subtração. Vai somar todos esses valores e vai subtrair a meta dele e vai ver quanto foi que ele ultrapassou ou quanto foi que ele deixou de gastar, tá bom? E tem o item C. Se Vinícius pagou a despesa com papelaria usando o cartão da sua conta bancária, que tinha um saldo positivo de R$20, então você vai olhar aqui, ó, na papelaria, quanto foi que ele gastou. Aí ele passou o cartão da conta dele. Na conta dele, ele só tinha R$20. Então você vai dizer qual foi o saldo dele após essa compra. Será que o saldo da conta dele ficou positivo ou ficou negativo? E de quanto? Tá bom? Terceira questão, uma questãozinha de reta numérica também. Você vai marcar, observar essa reta aqui, você vai marcar os números que representam o A, o B e o C, ó. Observa o andamento da reta, pessoal. A reta aqui é os negativos, ó, e pra cá ela vai vindo os positivos, ó, tá? Então vai vendo os pontinhos, ó, tá aqui o 0, ó. Aí qual é aqui o A? Qual o número que vai estar aqui no lugar do A? Qual o número que vai estar aqui no lugar do B? E qual o número que vai estar no lugar do C, tá? Observe esses pontinhos aqui e vocês vão dizer quem é o A, B e o C. Quarta questão, é um probleminha, que aí não tem o que explicar, vocês vão só dar uma lida e fazer os cálculos, tá bom? Bonitinhos. Quinta questão, MMC, para calcular o MMC de 180 a 84, né? Faz a decomposição em fatores primos, a gente viu no vídeo passado. Sexta questão, calcular o MDC, também a gente viu no vídeo da aula passada, tá lá no meu canal do YouTube. E aqui a sétima, calcular as porcentagens, também teve na aula passada. E aqui, não era, deixa eu ver, sexta, sétima, era a oitava questão, que eu repeti como sétima, mas é a oitava, para determinar a área dessas figuras planas, que eu também coloquei na quinta semana de vocês, que era um trabalho, e eu vi que muita gente errou, então eu vou corrigir aqui, fazer a correção dessa aqui da quinta semana, ó, tá? Para vocês, mais uma vez, relembrarem como é que se faz
e acertarem agora. Quem errou na outra vez, tem a chance de acertar agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o item A aqui é um quadrado, mas vocês vão ver que no trabalho de vocês agora não é quadrado, é retângulo, tá? Então, aplica a área do retângulo. Aqui, ó, quinta semana. Quem errou, observa o porquê que errou. O item A é um quadrado. Pessoal, a área do quadrado, ó, é lado vezes o lado. Então, ó, se o lado do quadrado aqui é 6, ó, então a área é 6 vezes 6, que é igual a 36, no caso, centímetros quadrados. O item A da quinta semana de vocês dava só isso, ó. O item B. Ó, o item B, a gente tem um triângulo, ó. A área do triângulo, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2, ó. Então, só olhar aqui, ó. Quem é a base, ó? 10. Quem é a altura, ó? 5,5, ó. Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 5,5 dividido por 2. Algumas pessoas erraram porque esqueceram de dividir. A área, ó, 10 vezes 5,5 vai dar 55. Dividido por 2, a área desse triângulo vai dar 27,5 centímetro quadrado. Ó, era o item B da quinta semana de vocês, que era o outro trabalho. Não, que era a avaliação, né? A C. Aqui a maioria errou. A C, pessoal, observem que a gente tem aqui, ó, um quadrado, não, um retângulo, ó, e a gente tem um triângulo. Então, eu disse, ó, calcula a área do retângulo, depois calcula a área do triângulo e soma as duas áreas, ó. Esse retângulo aqui, ó, a área do retângulo, base vezes a altura, ó. Então, vamos lá, desse retângulo aqui, ó. Quem é a base, ó? 4. Quem é a altura? 6, ó. Então, só fazer assim, ó. 4 vezes 6 é igual a 24 centímetros quadrados. Certo? Agora, vamos à área do triângulo. A área do triângulo, base vezes a altura, e tem que dividir por 2, ó. Vamos ao triângulo aqui, ó. Tá aqui. Ó, quem é a base desse triângulo? 3, né? Quem é a altura? Esse lado aqui do retângulo, que é o mesmo que esse, ó. É 6. Então, ó, 3 e 6. Aí vem pra cá, ó. Base, 3. A altura, 6. Dividido por 2. 3 vezes 6 é 18. Dividido por 2 é igual a 9 centímetros quadrados. E aí, quanto é a área daquela figura todinha? É 24 mais 9, que é igual a 33 centímetros quadrados. E essa era a resposta do item C. E o último item, o item D, ó, é um trapézio. Vocês poderiam aplicar a fórmula do trapézio ou poderiam calcular, como eu disse para vocês também, calcula a dos triângulos e a do quadrado, ó. Depois soma, não, do retângulo do meio, né? Depois soma, ó, esse. Olha, ele tá dizendo que esse lado aqui, ó, é 6, ó. Então, ó, aqui é 6 e aqui é 6, ó. E aqui em cima é 8, porque tá ficando um pouco embaçado, tá anoitecendo. Pronto. Aqui é 8, ó. E aqui a base dos triângulos é 2, ó. Então, ó, vamos lá, triângulo, ó. Base vezes a altura dividido por 2, ó. 2 vezes 6, 12. 12 dividido para 2, 6, né? Então, ó, desse triângulo é 6 centímetros quadrados, ó. Desse retângulo, ó, base vezes a altura, ó. 6 vezes 8 é 48. Então, aqui é 48 centímetros quadrados, ó. E o outro triângulo, que é igual ao primeiro, que a gente já respondeu, ó. 6, 2 vezes 6, 12, dividido para 2, 6. E aí, para saber a área da figura toda, você tem que somar, ó. 48 com mais 6 e com mais 6, que vai dar, no caso, 60 centímetros quadrados, que era a área desse item D. Tá? Então, de acordo com esse aqui que eu corrigi, vocês vão fazer o do trabalho de vocês dessa semana, tá? Que eu coloquei como uma nova oportunidade para quem não conseguiu acertar na atividade avaliativa, consiga acertar agora. Ah, meu Deus, ó o gato. Finalizando a aula com o gato em cima do papel. E, pessoal, até a próxima aula. Abraços, espero o trabalho de vocês.